Eu sei que vocês têm conhecimentos profundos em hebraico, mas, como nós estamos no Brasil, o tema de hoje é o Tahillim Tishim Ve'erad, também conhecido como Salmo 91. Aí vocês já vão jogar pedras. Mas espera aí. Na Santa Convocação Pretérita, esse foi o tema. Vocês têm boa memória, concordo? Mas gostaria de explorar um pouco mais esses registros mnemônicos que vocês arquivaram. Quando fizemos a primeira preleção sobre o Salmo 91, explicitamos que, em nossa modesta avaliação, esse salmo comporta pelo menos dois vieses exegéticos. Um deles foi exposto, em que a Igreja de Deus ocupa o protagonismo nuclear do texto desse hino maravilhoso. Mas falei também que haveria, como de fato há, uma segunda vertente. E foi por isso, amantíssimo irmão Marcelo, que falei de 90 minutos, porque não tenho a menor ideia de quanto tempo demandaremos hoje. Podemos nem utilizar a metade disso, mas, como vamos conversar hoje sobre um dos temas mais queridos para mim, tudo na palavra de Deus tem todo o meu amor. Mas existem alguns temas que me encantam de maneira peculiar. Um deles é falar do Pai Celestial e o outro, falar de nosso Senhor, Salvador e Rei, Jesus Hamashiach. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Esse Salmo 91 é tido como um vigorosíssimo salmo messiânico. Então, hoje nós vamos ter uma conversa mostrando o protagonismo absoluto de nosso Salvador e Rei ao longo de todo esse salmo. E quero fazer também, antes de entrarmos no assunto, um pequeno anúncio. Eu não sei, não consigo ver a inteireza da Assembleia presente, se a irmãzinha Carla Magalhães está presente. Mesmo que não esteja, farei um breve comentário. Na reunião congregacional, no dia 17, essa irmã fez um relato pungente, comovente, profundo, denso, de um sonho profético que teve e se dignou a compartilhar com a congregação. E ao longo de quase 18 minutos, em que ela expôs esse relato e apresentou também algumas linhas interpretativas dela e de outras pessoas integrantes da Igreja de Deus, irmãos e irmãs, ficou claro que tudo ali tem a ver com a chegada do rei e com a mesa que ele utilizará para receber a igreja. Então, diante disso, tomei a decisão de furar a fila, como diria minha mãe, porque a pregação na mesa do rei, que fizemos alguns meses atrás, estava lá em décimo primeiro lugar na fila, aguardando o momento de ser postada no YouTube. Mas como tem tudo a ver com esse sonho, resolvi fazer uma aceleração nesse trabalho de preparação do vídeo. E no mais tardar, se assim o permitir o sempiterno IA, esse vídeo será publicado até antes de quarta-feira. É um vídeo curto, 30 e poucos minutos, mas quem estava presente se lembra da profundidade do que foi tratado. Então, muito bem. Vamos fazer uma pausa. Amados irmãos e amadas irmãs, repetindo
o que já disse, na semana passada, conversamos sobre o Salmo 91. Na verdade, não foi nem na semana passada, mas na semana anterior, que é um hino sublime, bendito, que, conforme desafiancei, comporta pelo menos duas exegeses peculiares. Naquela Santa Convocação, conversamos sobre a vertente interpretativa, cujo foco está em considerar que a mensagem fulcral desta peça, que reputo esplendorosa, é dedicada às pessoas verdadeiramente crentes em nosso Senhor Jesus Hamashia, as quais constituem sua santa igreja, santa de verdade. Ou seja, nós. Hoje abordaremos esse salmo que transborda esperança à igreja, enfatizando a exegese em que nosso Senhor Jesus Hamashia é o excelso protagonista do cerne desse hino maravilhoso. Então, vamos fazer a leitura novamente do Salmo para podermos continuar com tranquilidade. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi de Iá, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas confiar-te-ás. Sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Iá, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentar-te-ão em suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele invocar-me-á e responder-lhe-ei. Estarei com ele na angústia, retirá-lo-ei dela e glorificá-lo-ei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrar-lhe-ei minha salvação. Muito bem. Como fizemos na Santa Convocação passada, fiz um pequeno prelúdio antes de entrar na exegese propriamente dita, e vou repeti-la aqui, porque ela é extremamente importante para nós compormos uma linha de entendimento. Então, hoje, eu vou repetir esse mesmo preâmbulo curto, pertinente. Do que estou falando? Em determinada ocasião, está escrito que nosso Senhor Jesus questionou os fariseus a respeito do Salmo 110. E eles não conseguiram responder-lhe de quem o Messias era filho. Dizendo, que pensais vós do Mashiach? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi? Disse-lhes o Senhor Jesus, como é então que Davi, em espírito,
chama-o de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso está em Salmos 110, verso 1. Então, temos aqui o Senhor estabelecendo um prazo para que o Senhor do salmista permanecesse assentado à sua mão direita. Então, o salmista estava profetizando acerca de si mesmo ou do Mashiach. Se Davi, pois, chama-o de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? E ninguém podia responder ao Senhor Jesus uma só palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mateus 22, 42, 46. Então, só repetindo aquilo que já foi muito falado e que a maioria já sabe, muitos salmos, como aliás praticamente toda a Escritura, tem por objetivo, de alguma forma, dar testemunho, tipificar, simbolizar, prenunciar o Mashiach. O Salmo 110 demonstra que o Messias não era, ou não seria, ou não viria a ser somente filho de Davi, mas, em verdade, é Senhor de Davi, indicando claramente sua divindade outorgada, como nós sabemos. Agora, nós podemos, então, entrar no tema propriamente dito, que é a conversa sobre essa vertente exegética. Então, esse Salmo 91, como vamos falar hoje, pode ser considerado uma profecia, com promessas de proteção e livramento para o Mashiach. A peça faz referência ao nascimento, sofrimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus, aquele que antes de ser introduzido no mundo estava onde? No esconderijo do Altíssimo, qual seja, na presciência de Deus. Então, vamos fazer agora uma breve introdução. Esse texto é muito utilizado em casas, empresas, escolas, repartições públicas. É muito comum encontrarmos uma edição da Bíblia com a página aberta exatamente no local em que se situa o Salmo 91. Muito comum também as pessoas pendurarem quadros em seus locais de trabalho, nas suas residências, que estampam uma cópia desse salmo. Muitos utilizam seu texto em suas orações, mas pergunto, será que compreendem seu real significado? Ainda há aquelas pessoas que nem mesmo leram esse salmo, mas, por recomendação, por ouvirem dizer, fazem dele um amuleto, o que é algo antibíblico. Os adeptos das chamadas religiões espiritualistas, como eles se denominam, entendem que o Salmo 91 é poderoso e que deve ser utilizado nas horas de necessidades, para pedir, claro, com agradecimento agregado, a proteção divina para tudo e para todos. Mas, continuo perguntando, a despeito dessas concepções místicas, a pergunta permanece. Como entender e interpretar o Salmo 91? Lembrando que muitos salmistas, o rei Davi era um deles, também eram profetas. E o rei Davi separou os levitas
para profetizarem com todo tipo de instrumentos musicais, como está registrado lá no livro, primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, verso 1. Ele separou, por exemplo, para esse ministério, os filhos de Asaf, de Remã e de Iedutum, para profetizarem com harpas, símbolos e saltérios. E esse foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. Então, no livro de Crônicas, está bem determinado que a função precípua de um salmista era profetizar. O rei Davi comissionou os músicos a redigirem o que profetizavam assim, em forma poética, de modo que fosse possível cantar suas profecias ao som de instrumentos musicais. Essa proposta de Davi tinha por objetivo suprir a grave deficiência de leitura da população, que, na sua grande maioria, não sabia ler nem escrever. Assim, apenas escrever as profecias em textos formais não facilitava o processo de memorização do povo, enquanto que a poesia e a música atendem muito bem a esse propósito. Portanto, ao analisar Salmo, qualquer que seja ele, genericamente, deve-se ter em mente que eles são composições de cunho profético e não somente meras expressões e produtos da alma humana. Então, em uma análise sálmica, devemos priorizar o conteúdo da mensagem, visando ao desvendamento de seu conteúdo profético. Claro, nós não vamos solapar as questões poéticas, mas elas devem ser deixadas em segundo plano. Então, já falamos ali o que o Senhor Jesus tinha conversado lá com os fariseus. Podemos dar um passo além. Lá em Hebreus 1:5, o escritor dessa epístola demonstra, por meio dos Salmos, que as decisões firmadas pelo Altíssimo Deus na eternidade foram efetivadas quando seu unigênito foi introduzido no mundo. Repetindo, lá no verso 1 do Salmo 110, que o Altíssimo diz ao Senhor Jesus para sentar-se à sua mão direita, até que os inimigos fossem colocados como descanso para os seus pés. Então, aqui, nós detectamos claramente que o Altíssimo está estabelecendo uma definição de permanência do Senhor Jesus ao seu lado direito. Então, eu falei lá na Santa Convocação passada que era importante ler Salmos 56 e 57. Volto a afirmar que isso é importante. Mas vamos agora, concluídos esses preâmbulos, parte deles nós já tínhamos falado, mas considerei interessante repetir, vamos à exegese propriamente dita. Consideremos o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O primeiro passo para interpretarmos o Salmo 91 é responder à seguinte pergunta atinente ao verso 1. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Pergunto a vocês, é possível a humanidade mortal, revestida de corpo carnal corruptível, residir no recôndito do Altíssimo? Antes que alguém se manifeste, já adianto
dizendo que a resposta será apresentada no decurso do próprio Salmo mais adiante, lá no verso 9, quando o salmista diz que Iá é seu refúgio, e no Altíssimo fizeste, ele está se dirigindo a alguém, tua habitação. Quando escreveu essa profecia, o salmista referiu-se a alguém que naquele exato momento estava residindo no esconderijo, um lugar oculto, secreto, muito bem guardado do Altíssimo, e que em algum momento no futuro, falando do nosso tempo cronológico, haveria de sair dessa habitação. E quando deixasse o esconderijo do Altíssimo, seria necessário a essa pessoa, a esse alguém, refugiar-se à sombra do Onipotente. Vamos dar uma conferida em João 16, 28, em que nosso Senhor Jesus diz o seguinte: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Analisando, então, a primeira questão. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Onde fica tal esconderijo? Ou, como pronunciou Isaías, no seu livro 33, verso 14, os pecadores de Sião assombraram-se. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ou seja, o esconderijo do Altíssimo não se encontra na terra, pois essa palavra fala-nos de um lugar inacessível a nós, na eternidade. Como sabemos disso? Mais uma vez, recorremos a Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E também, em algumas outras passagens, tanto da primeira aliança quanto da aliança renovada, vou ler apenas poucas aqui, nós podemos encontrar essa explanação. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, verso 16, Paulo afirma que aquele que tem, ele só, falando do Altíssimo Deus, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Também no segundo livro de Samuel, capítulo 22, 14, é dito que o Senhor, no caso Iá, trovejou desde os céus e o Altíssimo fez soar sua voz. E em João 3,13 está explicitado que, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, considerando que o esconderijo do Altíssimo é o céu, e que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, conclui-se, obviamente, que nosso Senhor Jesus Hamashiach é aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo antes de ser trazido ao mundo. Mas nós sabemos, na Igreja de Deus, que nosso Senhor Jesus habitava na presciência do Altíssimo Deus. Daí nós afirmarmos que ele habitava no céu, no esconderijo do Altíssimo. Quando o Salmo 91 foi escrito,
E o salmista prediz que aquele que habita no céu, ou seja, na presciência do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, haveria de descansar sob a proteção do Onipotente quando fosse introduzido no mundo como o enviado plenipotenciário, o Filho unigênito de Deus. Não há nenhum registro nas Escrituras de alguém que tenha residido no esconderijo do Altíssimo. Mas aquele que havia de vir, o Filho do Homem, dele as Escrituras dão testemunho de que antes de nascer na terra, na eternidade, habitou o recôndito da divindade, isto é, sua presciência imperscrutável, inatingível. O próprio Senhor Jesus falou acerca dessa glória que tinha quando estava na presciência do Pai, em João 17:5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, nós sabemos que aqui o Senhor Jesus não está declarando-se pré-existente, mas ele está relatando a glória existente na presciência de Deus, em que ele estava lá como projeto do Pai. Então, os santos apóstolos do Senhor Jesus também falaram de sua glória. Em João, capítulo 1, em Hebreus 1 e 8, 1:5 e 1:8, de modo que fica bem patente para nós que nosso Senhor Jesus é aquele que habitava no esconderijo de Deus, pois ele veio até nós como o Verbo eterno, por outorga do Pai, que sempre esteve com o Pai. A sombra do Onipotente refere-se à proteção que o Altíssimo Deus estabeleceu sobre o Messias, conforme nós podemos conferir em algumas passagens. Por exemplo, Salmo 121, verso 5. Iá é quem te guarda, Iá é tua sombra à tua direita. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Salmos 17, 8. E também Isaías 25:4, que relata o seguinte: porque foste a fortaleza do pobre e do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o mundo. Vamos analisar em seguida a segunda questão do primeiro verso. Como nosso Senhor Jesus descansou à sombra no Onipotente. Do Onipotente. Resposta imediata, terminativa, obedecendo rigorosamente à palavra de Deus. Sim, amados irmãos e amadas irmãs, obedecer à palavra de Deus equivale a descansar à sua sombra onipotente. Confiar na palavra de Deus é descansar, o que se demonstra na obediência. Quando o nosso Senhor Jesus se resignou a fazer a vontade do Pai Celestial, entregando-se à morte, estava descansado. Por quê? Confiou estritamente, absolutamente, na salvação verdadeira do Deus onipotente. Por causa dessa verdade, nosso Senhor Jesus afirma lá em João 4:34, que minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar não a minha, mas a sua obra, a obra de Deus.
Então, a grande satisfação, o desejo, a alegria, o modus vivendi Mashiach consistiam em obedecer à palavra de Deus. Por isso, em Isaías 52:16, nós encontramos a pronúncia dizendo que a palavra de Deus estava na boca do Mashiach. Vamos ler lá, Isaías 52:16. E ponho minhas palavras na tua boca, e cubro-te com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és meu povo. E mais, em Isaías 49:2, também. Vamos ler. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra de sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E tudo isso é ratificado no Salmo 63, 63, verso 7. Porque tu tens sido meu auxílio, então, à sombra das tuas asas, regozijar-me-ei. Bom, antes de prosseguirmos, é preciso fazer uma observação importante. Há um enigma a ser desvendado na profecia de Isaías, quando o profeta afirma que o Messias seria como uma flecha limpa escondida na aljava do Todo-Poderoso. A flecha refere-se à filiação divina do Messias, pois flecha na aljava refere-se à descendência de um homem, como nós podemos confirmar no Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. O Messias, por sua vez, protegido pela onipotência do Altíssimo Deus, tornou-se proteção para nós que nele confiamos, conforme atestam numerosas passagens bíblicas. Vou ler algumas. Isaías 32:2, por exemplo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isto é, aquele que nós já sabemos que é o Senhor Jesus, que habitava na eternidade, na presciência do Altíssimo, ao ser enviado ao mundo na condição de servo do Altíssimo Iá, viveu aquilo que foi predito pelo salmista, confiando inteiramente no Pai Celestial, como está relatado em João 11:42. Disse o Senhor Jesus: eu bem sei, falando ao seu Pai, que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o Salmo 91 é declaradamente profético e messiânico. O salmista registra, inclusive, algumas promessas para o Filho de Deus que haveria de fazer-se homem, de vir em carne. Por exemplo, vamos lá a Hebreus 1:5. Porque a qual dos anjos Iá disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu ser-lhe-ei por pai, e ele ser-me-á por filho. Nunca, jamais Iá disse a quem quer que seja:
porque nosso Senhor é Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Lá no Salmo 110, voltando a citá-lo, que é outra profecia messiânica, ele é descrito, como nós já vimos, como Senhor do salmista. E é visto, relatado, assentado à destra da majestade, nas alturas dos céus. Então, nessa passagem, nós temos a confirmação de nosso Senhor Jesus Hamashiach, ressurreto, assumindo o seu lugar por direito. Mas, voltando à questão farisaica, os fariseus relutavam totalmente em admitir que o Pai Celestial tivesse um filho. Porque, na verdade, embora eles fossem, por, digamos assim, direito formal, guardiães das Escrituras, eles não as observavam. Por exemplo, nem mesmo lá num livro mais antigo da Primeira Aliança, o livro de Provérbios, por exemplo, vamos ler aqui, Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O fariseu nunca deu importância a isso. Então vamos continuar. O Salmo 91, no âmbito messiânico, complementa outros salmos. Por exemplo, o Salmo 15, que nos diz o seguinte: Iá, quando perguntado, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Já analisamos. Em outros salmos, somente nosso Senhor Jesus andou em sinceridade absoluta, santidade total, praticou a justiça e falou a verdade, segundo o seu coração. Somente o Mashiach de Deus tem olhos capazes de desprezar tudo aquilo que é contaminado, tudo que é pecaminoso, tudo que é réprobo. Somente ele pode honrar os que temem verdadeiramente ao Altíssimo Iá. Então, no Salmo 24, é repetida quase a mesma pergunta do Salmo 15. Quem subirá ao monte de Iá? Quem estará em seu tabernáculo? A resposta é claríssima e aponta especificamente para alguém. E esse alguém está descrito lá em Isaías 33, versos 14 a 16. Quem é esse que subirá ao monte? Quem estará no tabernáculo de Deus? Diz Isaías: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá de Iá a bênção e a justiça da sua salvação. Então, somente nosso Senhor Jesus, dentre os filhos dos homens, foi totalmente limpo de mãos e puro de coração. E somente ele cumpriu toda a lei, recebeu a bênção e a justiça totais. Então, observe o seguinte: lá nos Salmos, essas passagens que li, que o salmista não fala assim, qualquer que faça isso, qualquer que faça aquilo. Ele utiliza o pronome demonstrativo aquele, porque ele está referindo-se especificamente ao Mashiach de Deus, que nunca foi abalado. Bom, fazendo aqui um pequeno à parte, o convite do Evangelho, nós sabemos, é universal, visto que todo aquele, toda aquela que crê
ou qualquer pessoa que crer, receberá a vida eterna pelo Senhor Jesus. Porém, os salmos são profecias que apresentam o Mashiach de Deus enviado aos homens. Vamos obter essa constatação do próprio Senhor Jesus, em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, como parte essencial das Escrituras, os salmos anunciam o Messias, tornando possível reconhecê-lo, pois somente por ele é possível aos homens o conhecimento, em termos de união íntima, de Deus. Ou seja, para que nós venhamos a ser partes ou partícipes da natureza divina. Como Pedro nos afirmou na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Então, qualquer pessoa que almeja habitar com o Altíssimo necessita crer no Senhor Jesus Hamashia, conforme dele dizem as Escrituras. Não é crer de qualquer maneira, conforme o entendimento faccional, denominacional, mas como dele dizem a Escritura, ou as Escrituras. Porque só assim essa pessoa receberá de Deus poder para tornar-se seu filho. Então, nós devemos ter presente que todas as pessoas que tiverem sido criadas de novo em verdadeira justiça e santidade serão, ainda aqui neste mundo, tal qual o Messias é. Ora, acompanhem meu raciocínio. Se os que nele creem, ainda que estejam neste mundo, são como ele, habitarão onde ele habita, visto que onde ele estiver, ali também estarão. Ele mesmo prometeu isso, que quando fosse, prepararia lugar para nós e nos levaria para ele, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Muito bem. Sabemos que, como resultado da desobediência da primeira humanidade, a geração dos ímpios estabeleceu-se. E por meio de nosso Senhor Jesus, Hamashia, que é o último Adão, a geração dos justos é restabelecida. Todas as pessoas, então, que são geradas de novo em Jesus Hamashia, são limpas de mãos e puras de coração, como ele, estão aptas a residir no lugar santo. Porque os irmãos conduzidos à glória são como o primogênito, co-herdeiros de Deus, conforme ensinam a Epístola aos Romanos, por exemplo, 8:29 e Hebreus 2:10. Então, o Salmo 91 é uma profecia que apresenta dois momentos distintos pertinentes ao Mashiach de Deus. A época que o salmista profetizou, que é o primeiro momento, ele, o Mashiach, estava habitando a presciência de Deus, o esconderijo recôndito do Altíssimo. Contudo, quando o Mashiach se fez carne, abrigou-se sob a sombra do Onipotente, isto é, dele recebeu seu espírito sem limitação. Agora nós podemos prosseguir. Observe que nós estamos conversando aqui até agora sobre o verso 1.
vamos passar ao verso 2, que fala sobre o refúgio do Messias. Direi de Iá, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aquele que reside no lugar secreto do Altíssimo haveria de anunciar o nome de Deus aos homens, dizendo: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então, vamos conferir que isso está escrito também lá na carta aos Hebreus 2,13, citando o Salmo 18, versos 1 e 2, e aquele salmo que eu recomendei no início da conversa, Salmo 56, para demonstrar que, simbolicamente, o próprio filho disse, por intermédio do salmista, que colocaria sua confiança em Deus. E outra vez, porei nele minha confiança. No Salmo 103 e 104, o salmista demonstra sua confiança em Deus e o bendiz por sua grandeza, por sua infinitude e por tudo que realizou em prol dos homens. Mas o Salmo 91 utiliza o verbo confiar no futuro. Nele confiarei. O que nos faz questionar se o salmista ainda não confiava em Deus, o que seria um absurdo, quando escreveu este salmo, ou, quem sabe, ele estaria referindo-se a alguém mais ao Mashiach, porque ele, o Senhor Jesus, ao ser introduzido no mundo, participante da carne e do sangue, sujeito às mesmas paixões, pressões, tentações que o restante da humanidade, mas sem pecado, também precisaria confiar inteiramente em Deus. Então, o verso 2 do Salmo 91 equivale à introdução do Salmo 31, quando o salmista deixa registrado as últimas palavras do Messias. Salmo 31, 1 a 5. Em ti, ó Iá, refugio-me. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua retidão. Em tuas mãos encomendo meu espírito. Ou seja, o Filho de Deus, nascido em carne, e por isso descendente de Davi, por extensão, filho de Davi, haveria de dizer, referindo-se a Iá, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ou seja, o salmista predisse que o Messias confiaria plenamente em Deus, até mesmo no momento mais difícil, mais sofrido de sua existência entre os homens. Ele haveria de refugiar-se, de abrigar-se em Deus, encomendando a ele seu espírito. Então, se o salmista estivesse bendizendo a Iá, não haveria nenhum sentido em utilizar o verbo dizer no futuro, porque geralmente os salmistas, quando fazem referências a eventos que lhes são pertinentes, se expressam usando o verbo no tempo presente. Por exemplo, vou citar duas passagens aqui, Salmo 103, 1, em que o salmista fala, bendize, ó minha alma, a Iá. E no Salmo 1:1, o salmista diz, em Iá confio. Então, ele não está dizendo no futuro, mas no presente. Vamos fazer um pequeno comentário aqui sobre o homem, Jesus Hamashia. Homem perfeito, naturalmente, mas homem. Ao ouvir desde menino a leitura das Escrituras, nas sinagogas, no seio da sua família, e isso tudo aliado ao testemunho
de sinais e maravilhas que cercaram o grande evento de seu nascimento, compreendeu desde cedo, pelas Escrituras, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, nosso Senhor Jesus precisou crer no testemunho que o Altíssimo Deus estabeleceu nas Escrituras e descobrir por si mesmo que ele era e é o Mashiach pronunciado e prometido. Ou seja, diante das promessas que o Pai Celestial deixou registradas nas Escrituras, ele, Senhor Jesus, creu para que se tornasse o autor e o consumador da fé, como mencionado em Hebreus 12, 2 e Hebreus 5, 8. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E Hebreus 5:8, ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora vamos prosseguir. Comentamos o verso 2, vamos pegar um bloco abrangendo os versos de 3 a 8. Nesses versos, que começa falando que Iá nos livrará do laço do passarinheiro, e vai terminar lá no verso 8, dizendo que nossos olhos contemplarão a recompensa dos ímpios. Então, nesses versos, estão listados alguns eventos que não atingiriam o unigênito de Deus quando ele fosse introduzido no mundo. Ou seja, ele seria livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, haveria escudo e uma grande proteção poderosa, que é chamada aqui de broquel. Então, nós podemos entender que as promessas de Deus elencadas nesses versos são específicas para seu filho. Observe que nós já fizemos uma exegese diferente da vez passada. Agora nós estamos focando no aspecto messiânico do salmo, tá? A segunda exegese. Não estou anulando a outra, porque a outra também é defensável, é possível e ela está aqui presente. Então, vamos ver em detalhes. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, Deus está garantindo que seu filho, também chamado de filho do homem por ele mesmo, certamente não seria pego nas armadilhas, geralmente palavras capciosas, dos homens ímpios, por mais engenhosas que fossem. Por exemplo, vocês conhecem, de cor e salteado, aquela passagem que está lá em Mateus 22, 17, quando o Messias foi inquirido se era lícito pagar tributo a César. Ou quando lhe apresentaram a mulher pega em ato de adultério. Tais armadilhas não conseguiram enlaçar o Senhor Jesus. Essa mesma afirmativa do livramento dessas armadilhas aparece em outros locais. Por exemplo, vou citar dois aqui. O Salmo 57, que fala de uma rede que foi armada para os meus passos. Mas acontece que os próprios armadores da rede caíram no meio dela. E no Salmo 56, 5, é dito que todos os dias torcem minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Mas
Alguém entre vocês pode bater numa tecla. Mas que negócio é esse de passarinheiros? Por que essa palavra aparece aqui? Eu vou transferir a pergunta para que o profeta Jeremias nos responda. Lá no seu capítulo 5, versos 26 e 27. Diz Jeremias, na verdade, não Jeremias, mas quem está falando é o próprio Deus, né? Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens, como uma gaiola está cheia de pássaros. Assim, suas casas estão cheias de engano. Por isso, engrandeceram-se e enriqueceram. Então, aqui está havendo uma consonância profética. E essa libertação da peste perniciosa. O filho de Davi, nosso Senhor Jesus Hamashia, era livre da peste perniciosa. Leia-se, do pecado, porque ele foi gerado por Deus. Só repetindo o óbvio, o ivante, todos os descendentes da carne de Adão que entraram pela porta larga foram contaminados pelo pecado. Ou, de alguma forma, vendidos ao pecado, tornando-se dele escravos. Porém, nosso Senhor Jesus, o último Adão, o homem perfeito, é a porta estreita pela qual todos nós que queremos ser livres do pecado precisamos entrar. Mais na frente é dito que o Messias haveria de ser protegido, abrigado em segurança na palavra de Deus. Ou seja, Deus iria cobri-lo com suas penas e mantê-lo guarnecido debaixo de suas asas. E a sua verdade será teu escudo e broquel. Sim, porque não importavam os ataques ferrenhos, absolutamente torpes dos adversários. A palavra de Deus, que é a verdade, sempre foi e haveria de ser, como profetizada, a defesa do Machia. Diante dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos pombosos guardiães da lei, nosso Senhor Jesus citou as Escrituras. Quando tentado pelo próprio diabo no deserto, ele utilizou a verdade das Escrituras como escudo e defesa pétrea ou broquel. E essa passagem? Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Nenhum desses elementos, terror de noite, seta lançada durante o dia, peste que se move na escuridão, a mortandade que acomete ao meio-dia, nada disso conseguiu amedrontar o Machia. Esses versos possuem, sim, alguns enigmas, dirão algumas pessoas, como noite, escuridão, mortandade, meio-dia. Vamos descodificar isto aqui. Quando uma pessoa anda conforme a palavra de Deus, nós sabemos que ela caminha na luz, pois a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A escuridão refere-se à ausência da palavra da verdade. Podem conferir lá em Isaías 9:2. Representa a palavra de engano que faz com que o homem permaneça na morte, conforme a declaração do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,
18. Diz Paulo: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Nosso Senhor Jesus tornou-se semelhante aos seus irmãos em tudo. Isso está anotado lá em Hebreus 2,17. Porém, nunca foi acometido do medo que os homens detinham da morte e do pecado. Porque ele, Senhor Jesus, nunca esteve sujeito a essa escravidão e nunca se deixou levar pela doutrina de engano. Então, nós sabemos que as palavras dos escribas, fariseus, saduceus, se constituem em laços ou armadilhas. Por quê? Tinham o objetivo de desviar o Mashiach do cumprimento da vontade de seu pai e mais, queriam alinhavar, arrebanhar pretextos para eliminá-lo, porque ele incomodava e muito. Então, o laço do passarinheiro, resumindo, são as palavras cheias de engano, malícia, que fazem a pessoa desviar-se dos mandamentos de Deus. Isso está em outras passagens também, mas vamos prosseguir. Desde o Éden, a peste perniciosa assola a humanidade. Já vimos aqui que a peste perniciosa tipifica, personifica, simboliza o pecado. Pois um pecou e todos pecaram. Em 1 Coríntios 15, 21, 22, é dito que um morreu e todos morreram. E passaram a falar segundo seus corações mentirosos. Bom, mas precisamos fazer aqui, eu já vi algumas interpretações desse salmo, em que alguém fez correlação, algum estudioso, entre essa expressão aqui, peste perniciosa, com uma doença, por exemplo, que foi chamada de peste negra, causada por micro-organismos que dizimou a Europa, lá no século XIV. Aquilo ali foi uma doença biológica, na época a gente poderia chamar de pandemia real, de uma peste causada por uma bactéria que se alastrou pela Ásia, pela Europa e realmente matou milhões. E durou praticamente, quer dizer, mais de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos. Então, essa peste aqui, citada no Salmo 91, não se relaciona também com agentes químicos destrutivos ou algum tipo de radiação perniciosa, desagregadora? Não. Ela se refere às diversas armadilhas arquitetadas com o escopo claro de flagrar, se é que a gente pode dizer assim, o Mashiach em alguma contradição. Mas o que a Bíblia diz que de fato aconteceu quando essas tentativas foram feitas contra o Messias? Eles mesmos, os perversos e mentirosos, acabaram enlaçados por suas tramóias maléficas. Lá no Salmo 57:6, que eu já li, vou repetir aqui, que é oportuno, é dito que armaram uma rede aos meus passos, cavaram uma cova diante de mim. Mas quem caiu? Eles, os que armaram. E também lá no Salmo 56:5, já estava profetizado o que esses doutores da lei iriam tentar fazer em relação ao Mashiach. Ajuntam-se, escondem-se, espionam meus passos, como aguardando a hora de tirarem minha vida. Sim, no exato momento, coincidindo com o plano perfeito de redenção e nova criação, a vida no Mashiach foi tirada, mas não antes. Foi cumprido o desígnio perfeito de Deus. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o Mashiach,
era livre do pecado, ou seja, da peste perniciosa, desde o ventre de sua mãe Maria, porque ele foi gerado na madre de sua mãe pelo Santo Espírito de Deus. Mas nós, os descendentes e as descendentes da carne de Adão, nós carregamos a contaminação do pecado. Então, nosso Senhor é o caminho. É a única possibilidade que temos de nos livrarmos do pecado. Muito bem. A proteção de Deus dispensada ao Mashiach foi citada nesse Salmo 91 como algo específico, no verso 4. Deus, ou seja, ele cobrir-te-á com suas penas e confiar-te-á debaixo de suas asas. Da mesma forma que a galinha, olha que imagem belíssima, carinhosa, materna, protege os seus pintinhos debaixo das asas, o Mashiach estava seguro sob as asas do Onipotente. E isso também já tinha sido pronunciado por outras passagens bíblicas. Coloquei muitas referências para vocês depois desfrutarem e fazer uma pesquisa ampla. Salmo 57, Salmo 63, Salmo 61, está tudo lá, na listagem, que foi colocada no corpo do roteiro. Bom, então, voltando, para a gente não perder o fio da meada. A verdade e a fidelidade de Deus constituíram-se em escudo e defesa do Mashiach. Todos os adversários vieram contra ele valendo-se de quê? De palavras equivocadas, plenas de engano, mas encontraram-no blindado pela palavra de Deus, verdade e fidelidade. Ou seja, diante dos ataques, que não foram poucos, e sempre ferozes, sempre sibilinos, perpetrados por esses chamados religiosos judeus, nosso Senhor Jesus sempre apresentou a Escritura. Aqui eu estou falando no singular, porque na época do Senhor Jesus só havia a primeira aliança. Então, a gente pode falar Escritura no singular, embora fossem 39 livros e poderiam ser escrituras no plural. E idêntica atitude ele também tomou quando da tentação pelo diabo no deserto. Então, provavelmente, vocês conhecem pessoas, talvez, que por falta de compreensão se arrepiam quando leem o verso 5. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse verso resume o que está exposto profeticamente no Salmo 64, versos 1 a 6. Eu vou ler porque é importante para a nossa compreensão. Um momento, por favor. Salmo 64, versos 1 a 6. Ouve, ó Deus, minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Vamos, então, estabelecer aqui algumas analogias. Geralmente, vou fazer uma analogia
que tem tudo a ver com alguns eventos que estão acontecendo hoje no mundo. Geralmente, soldados, quando estão no campo de batalha, são inquietados ou até atormentados pelo medo do inimigo. Durante a noite, especialmente, porque a possibilidade do ataque sorrateiro do inimigo é atemorizante. E durante o dia, os perigos que as flechas, ou seja, as armas adversárias representam, também aterrorizam. Vamos descodificar. O oponente ataca nas trevas, ou seja, quando lhe falta a luz do entendimento da palavra de Deus. As flechas são os ataques desferidos contra o Machia enquanto ele estava presente na terra. Estava visível aqui na terra, manifesto. Mas a confiança dele no Pai Celestial, no seu Pai, nosso Pai, está expressa em Salmo 64:1. Guarda minha alma do temor do inimigo. Mas, diriam vocês, quais seriam as armas dos inimigos do Machia? Resposta imediata: suas línguas perversa. Comprovemos essa afirmação em Salmo 57:4. Minha alma está entre leões, e estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e sua língua espada afiada. E também, lá no Salmo 140, verso 3, aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Então, nós podemos notar que os inimigos do Senhor Jesus, todos aqueles que já foram listados, escribas, os saduceus, os fariseus, possuíam línguas, espadas afiadas, mas o Machia, filho de Davi, enfrentaria homens que possuíam as línguas afiadas como espadas, e suas setas eram palavras amargas e destruidoras. Eu fiz uma comparação aqui para dizer o seguinte: no tempo de Davi, ele enfrentou homens com espadas de metal, mas o seu filho, mais lá na frente, o Machia, enfrentaria outro tipo de espada, palavras destruidoras e amargas, pérfidas. Então, secretamente, esses homens profundamente maus elaboravam planos para eliminar o Machia, como nos diz João, lá em 11:53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para matarem-no, mas, protegido pela palavra de Deus, não estava o Machia. Por isso, seus inimigos não conseguiram atingir seu intento criminoso, a não ser quando a hora efetivamente chegou. Em Deuteronômio 32:33, está registrado que, por se desviarem da palavra de Deus, os filhos de Israel tornaram-se uma vinha que passou a produzir vinho venenoso. Então está escrito lá: seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Esse tóxico estava na língua dos israelitas, como nos é declarado, eu já li essa passagem lá atrás, no Salmo 143, falando do aguçamento da língua como serpente. E o próprio Senhor Jesus, profundo conhecedor dessa peculiaridade hedionda desse pessoal maléfico, declarou enfaticamente em Mateus 12:34:
Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Avancemos agora para os versos 7 e 8. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Neste momento, eu gostaria de fazer aqui uma pequena pausa por dois motivos. Primeiro, para tomar um gole d'água. E segundo, para perguntar primeiro ao amantíssimo irmão Marcelo, cronarca em memória, quanto tempo foi decorrido? 1h e 11 minutos, irmão. 1h11. Bom, pergunto então agora a vocês. Continuamos ou paramos aqui e na próxima Santa Convocação damos continuidade, porque ainda temos muito a conversar. Nós estamos chegando agora ao verso 8. Farei o que vocês quiserem. Eu entendo que, como é uma análise muito detalhada, isso pode gerar um cansaço. A minha proposta é que a gente interrompa e, na próxima Santa Convocação, ou mesmo em qualquer outra mais à frente, continuaremos a partir deste ponto aqui. O que acham? Eu acho ótimo, irmão Eduardo. Então, tá bom. Então, muito bem. Porque se a gente ficar numa situação de cansaço, compromete o entendimento. E esse salmo é extremamente importante para a nossa vida, para a salvação e para tudo que estamos enfrentando. Então, eu vou dar por encerrado neste ponto, vou marcar aqui onde nós paramos, que foi no verso 7 e 8, vou anotar aqui.